No vídeo de hoje, que é o terceiro da série, o primeiro, eu falei sobre a inteligência emocional, a importância dela, a importância do autoconhecimento para nos ajudar a gerenciar as nossas emoções e a gerenciar os nossos relacionamentos. Na segunda sequência, eu falei sobre a inteligência financeira, de como ela impacta a nossa vida e como a falta dela nos traz problemas enormes que vão fazendo com que a nossa vida seja o berço da ansiedade e do estresse. E no vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre a inteligência artificial. Como a inteligência artificial tem entrado na nossa vida. Quais são os impactos que nós podemos esperar na nossa rotina, na nossa profissão? Ela é uma ameaça ou ela é uma oportunidade? Como é que eu posso me preparar para lidar melhor com ela? E como eu posso trabalhar isso no dia a dia? Vamos refletir. Existem coisas que dependem da nossa vontade, da nossa ação. E existe um movimento no mundo que independe. Se nós dissermos, quero viver aquele mundo sem energia elétrica, sem trânsito, não é possível. Porque o movimento, ele é coletivo. Assim como a inserção da inteligência artificial no nosso meio, ela aconteceu, está acontecendo e vai aumentar o ritmo cada vez mais. Isso vai mudar, e isso tem mudado a nossa forma de lidar com o trabalho. Hoje a gente tem a presença da inteligência artificial muito clara no dia a dia. Você tem caixas automáticos para você sacar dinheiro, coisa que você fazia indo ao banco, conversando com uma pessoa, tendo lá fisicamente um caixa. Hoje você pode você mesmo passar sua compra no supermercado. Hoje você pode passar por um pedágio sem ter ninguém para cobrar de você, sem ter nem fisicamente aquela estrutura que a gente está acostumado. A gente pode fazer reuniões online com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Nós podemos, estando do outro lado do mundo, trabalhar na mesma empresa que a gente trabalha aqui. Então, são inúmeras transformações. Hoje é possível você fazer cirurgias com robô, cirurgias delicadas, cirurgias complexas. E quando a gente começou a usar o Google, era tão mágico, era tão diferente, né? Você precisa de uma informação, de uma receita, você vai lá no Google tem. Você precisa de saber uma informação da cotação do dólar, você vai lá no Google tem. Você quer saber a respeito de uma determinada doença, de um determinado exame, você vai no Google, pesquisa lá, tá tudo lá. E agora, como é que vai ser, né? Isso tende a se tornar cada dia mais normal, mais recorrente e mais inteligente. Quando
a gente via uma gravação eletrônica, a gente pensava, nossa, mas que coisa chata, é muito artificial. Hoje, a inteligência artificial, especialmente nessa área, ela já melhorou muito. Hoje você conversa com a Alexa e ela pode ter a voz masculina, ela pode ter uma voz feminina, ela pode ter uma voz de criança, ela pode ter um sotaque, ou ela pode falar em japonês, ou russo, ou alemão, do jeito que você quiser, mas já não te soa mais tão impessoal. Você já faz perguntas para ela como se ela fosse uma pessoa. Então, como é que nós podemos, já que nós não temos controle desse avanço, como é que nós podemos enxergar isso? É uma ameaça ou não? Nossos empregos, nossos trabalhos vão ser impactados? E a resposta é sim, para todas elas, todas as perguntas. Hoje, em vários países, já não existe mais a figura do frentista. Você vai abastecer seu carro, é você que vai lá e faz o serviço. Existem países onde já se roda, já se vê nas estradas um carro autônomo, onde o motorista ele não está ali. E às vezes pode ser estranho, não é? Mas existem muitos testes, existem muitas pessoas que dizem que é seguro e deve ser, né? Porque as máquinas, a inteligência artificial, ela não tem emoções, diferente da gente. Se eu durmo mal, os meus reflexos ficam comprometidos. Se eu bebo muito no dia anterior, no dia seguinte, os meus reflexos ainda estão comprometidos. E a máquina não tem isso. Ela não tem comprometimentos por conta de razões desse tipo. Mas existem coisas que a inteligência artificial ela pode ser prejudicial? Sim. Tipo o quê? Algumas preocupações que eu tenho com relação a isso são, por exemplo, hoje, se você vai fazer uma pesquisa no Google ou você vai fazer uma pesquisa nas redes sociais, os algoritmos, eles, eles te direcionam para aquilo que é mais pesquisado, para aquilo que tem um interesse financeiro ali, se é vinculado com pagamento ou não. Então, esse direcionamento do pensamento, da opinião, do conceito, é uma coisa que a inteligência artificial ela pode nos trazer uma perda de liberdade de pensamento, né? A gente precisa se conhecer muito para diante de 100 pessoas dizendo não, você manter o seu sim. Então isso daí é importante, a gente pensar. E questões do tipo, eu citei aqui o carro autônomo, existe posso chamar de um experimento que é feito na psicologia para ver o tanto como que as emoções interferem nas decisões. Quando você vai programar um carro, parece até que a Mercedes teve alguns testes e trouxe essa reflexão. Você programa o carro e esse carro ele vai dirigir com o seguinte comando: olha, em caso de acidente, você vai fazer tudo o que é possível para você salvar o motorista e as pessoas que estão dentro do carro. E você dá esse comando.
E diante de um evento na estrada, existe uma pessoa dentro do carro e 10 pessoas expostas. O carro vai salvar uma, ou ele vai comprometer as 10, ele vai tentar poupar as 10 e vai comprometer aqui dentro do carro. Você compraria um carro que está programado para pensar no que está fora? Isso foi você que pagou por ele? Então essas questões éticas, essas questões, elas ainda têm que ser trabalhadas. E a gente precisa, para que a gente possa trabalhar essas questões, a gente ter a inteligência emocional para poder fazer decisões mais sustentáveis, mais orgânicas, fundamentado em coisas que não vão trazer arrependimentos depois. E como que nós podemos e como nós devemos nos preparar para essa entrada da inteligência artificial na nossa vida? Buscando conhecimento, buscando novos aprendizados. E é interessante porque até o século XX, as pessoas precisavam de estudar, formar, e elas tinham um emprego e elas não precisavam mais se preocupar, porque aquele diploma era suficiente para ela desenvolver a carreira dela. No século XXI, que é o que nós estamos vivendo, a criança começa a aprender mais cedo, ela entra na escola mais cedo e nunca mais ela pode parar de aprender. Pensa em você hoje, independente de quantos anos você tem. Mas a minha mãe, que vai para 82 anos agora, ela está aprendendo a mexer no celular, no WhatsApp, ela está aprendendo a mexer no Instagram, ela está aprendendo a mexer com um robozinho que limpa a casa dela. Então, hoje, com 82, ela não pode parar de aprender. Então, a pergunta de reflexão para você hoje: qual foi a última coisa que você aprendeu de diferente para você exercitar a sua mente? Se você não tem aprendido, se você não tem percebido a necessidade, se apresse, porque o mundo, ele é o tempo todo transformado. E a inteligência artificial, ela está aqui. E ela pode ser um aliado seu, mas precisa do seu movimento na direção da curiosidade, do envolvimento, da percepção da necessidade do seu desenvolvimento. Pense nisso. Até!